Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre dízima periódica. Vem comigo! Então, uma dízima periódica, ela surge, a origem dela é uma fração que a gente chama de fração geratriz da dízima periódica. Então, para entender o que é uma dízima periódica, vamos ver essa fração aqui, 25 dividido por 4, que é isso que uma fração significa. 25 quartos é 25 dividido por 4. Então, vamos fazer essa conta aí. 25 dividido por 4, 25 dividido por 4 dá 6 aqui, sobra 1. Aí, como 1 não dá para dividir por 4, não tem mais nada aqui, você vai para o número decimal. Bota um 0 aqui. 2 vezes 4, 8, sobra 2 aqui, já está depois da vírgula, agora é só botar um 0. 5 vezes 4, 20. Isto quer dizer que o resto dessa divisão, que é representada por essa fração, tá? É 0. É uma divisão exata. Dá um número decimal, mas é uma divisão exata. Então, ela não gera uma dízima periódica. Agora, vamos ver essa continha aqui. 2 terços. 2 dividido por 3. Então, 2 não dá para dividir por 3. Bota o 0 aqui. 0, dá 6. 6 vezes 3, 18. O que apareceu aqui? O 2 de novo. Que você vai botar 20. Vai botar o 6. 6 vezes 3, 18. Você vê que sempre se repete a mesma coisa, então você pode ficar fazendo isso aqui o resto da vida que vai aparecer cada vez outro 6 aqui. 3 pontinhos, quer dizer, vai para o infinito. Isso quer dizer que essa razão aqui, essa fração, é uma fração geratriz dessa dízima periódica. Então, isso daqui é 6,25. Isso daqui é 0,666. Ponto. A fração cuja divisão que a gente faz com ela dá esse resultado é a tal da fração geratriz. E cada número que se repete a gente chama de período. Então, o período aqui é um número só, um algarismo 6. 6, 6, 6, 6, 6. Isso daqui, como eu falei, é a nossa fração geratriz. Ok? Então, vamos ver agora o caminho contrário. Eu vou sair da dízima periódica e ir para a fração geratriz. Então, aqui eu tenho 0,6666. Tem um modo que a gente aprende decorado, que é o período, que é 6. Esse vermelhinho aqui está muito claro, vamos botar esse aqui, 6, dividido... Quantos algarismos tem no período? 1, então bota um 9 aqui. Agora, isso é o que a gente decora. Vamos ver como é que isso aparece. Eu vou chamar esse número aqui 0,6666, que, aliás, pode também ser representado assim, ó, 0,6 com um tracinho assim em cima. Quando você vê isso assim, 0, aqui está mostrando o período, um tracinho é a mesma coisa que dizer que está indo para o infinito, que não acaba nunca mais. Eu vou chamar isso daqui de x. X é igual a 0,66666. O que eu vou fazer agora? Isso aqui é uma igualdade, eu vou multiplicar os dois lados por 10. Então, se é uma igualdade, vai continuar sendo uma igualdade. 10x, como é que você multiplica por 10? O número decimal é só andar uma casa vírgula. É 6,666. Estão percebendo que depois da vírgula está aparecendo esse número aqui de cima? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou subtrair isso aqui. Eu vou... Sinal de menos. Essa equação aqui, eu vou subtrair essa daqui. Porque se isso é igual a isso e isso é igual a isso, se eu subtraio aqui os dois membros de cada uma, eu continuo com uma igualdade. Então, 10x menos x dá 9x. Olha o 9 aparecendo aí, olha o 9.
10x menos x é 9x. Agora, 6,666 menos 0,666, vou até botar aqui, 6,666 vai embora, menos 0,666 vai embora. Quando eu subtrair aqui, o que aparece? O que sobra? Aparece o 6. Porque esse 0,666 vai subtrair com isso aqui, vai sumir, né? Então, isso aqui é igual a 6. X é igual a 6 sobre 9, aquilo que a gente decora. O período com 9 embaixo. Tá vendo de onde vem? Né? É bom a gente saber de onde vem. Mas, Nora, não era 2/3? Vem cá. 6 sobre 9, 6 e 9 é divisível por 3. Então, simplifica em cima, divide por embaixo e em cima, são duas frações equivalentes. Isso aqui é igual a 2/3. Cheguei ali. Então, daqui você chega na função geratriz, sem precisar decorar. Mas, no final, esses muito simples decora, né? Tem o período, é 6. Quantos algarismos tem um período? Bota o número 9 aqui para cada algarismo que tiver o período. Você vê que aqui embaixo eu já vou ter uma coisa, isso aqui é 0,64 tracinho, que é a mesma coisa, um período com 2 algarismos. Então, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Olha só o que eu vou fazer. Deixa eu apagar isso aqui, que vai atrapalhar o que eu quero fazer. Eu vou chamar isso aqui de x, tá? Vou multiplicar por 10. 10x é igual a 6,46464, etc. Tá? Aqui está aparecendo a mesma coisa que aqui, não. A gente precisa que apareça aqui depois da vírgula exatamente esse númerozinho aqui. Por quê? Porque aqui o nosso período tem 2 algarismos, né? Aqui é 64. Então, vamos multiplicar de novo. Multiplica por 10 de novo. Esse aqui, 10 vezes 10 é 100x. Agora, vou multiplicar isso aqui por 10. Como é que eu faço? Boto uma vírgulazinha para cá. 64,64, etc. Olha como agora, depois da vírgula, apareceu exatamente isso aqui, tá? Aí eu vou diminuir isto daqui disso aqui. Então, 100x menos x, vou pegar isso aqui, ó, diminuir essa equação aqui, isso eu vou diminuir isso, e isso eu vou diminuir isso. Porque eu quero que suma esse negócio aqui. E quando eu subtrair, como tem a mesma coisa aqui, some, tá? Então, 100x menos x, 99. Olha os 9 aparecendo aí. 64,6444 menos 0,6444, o que está depois da vírgula vai sumir, só vai sobrar o 64. Então, quem é a nossa fração geradora? 64 sobre 99. Não é isso que a gente faz a gente decorar? Repete o período é aquilo que está repetindo, 64, e bota quantos 9 foram os algarismos do período. 1, 2, 9, 9. Só que aqui eu deduzi matematicamente por que aparecem esses 9 mágicos aí embaixo, tá? Então, agora, se não lembrar como é que se faz a fração geradora de uma dízima periódica, pode sempre ir calculando assim que dá certo. Então, isso daqui é o que a gente chama uma dízima periódica simples. Por que é simples? Porque o período começa logo depois da vírgula. O que é o período? Aquilo que se repete. Aqui está repetindo 6, 6, 6, 6. E aqui no outro exemplo, 64, 64, 64, 64. Só que tem umas dízimas periódicas mais chatinhas, que antes da repetição, antes do 64 ou antes do 6 aqui, aparecem os números ali que caíram do céu, que estão ali antes de começar a se repetir. Quer dizer, é uma divisão que aparece alguns algarismos e a repetição começa no segundo, no terceiro, no quarto algarismo, aí começa a repetir. Né? E aí é parecido com isso aqui, mas é um pouquinho mais complicado. E vai ser a nossa segunda parte da nossa aula. Então, agora eu vou sair para vocês tirarem aqui o print do quadro e vamos trocar o quadro para fazer a dízima periódica composta.
E, antes da gente continuar, tá gostando da aula? Isso aqui está sendo útil? Nunca tinha visto assim? Se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e me dá um like. Vamos para mudar o quadro. Então, vamos agora aprender a calcular a razão, a fração geratriz de uma dízima periódica composta. O que a gente viu na primeira parte dessa aula foi a dízima periódica simples. Qual é a diferença para a composta, né? A dízima periódica é aquela fração, né, que se divide o numerador pelo denominador e nunca consegue chegar no zero, começa a repetir o número e repetir a mesma situação indefinidamente. E aí você aparece aquele número que vai ser repetido, que a gente chama de período, que pode ser um número com um algarismo, dois algarismos, três algarismos, etc. Tá? Mas olha só, aqui aparece esse 4. Esse 4 está depois da vírgula, mas não se repete. Na hora que você divide o numerador pelo denominador na fração geratriz, aparece esse 4 e depois começa aquela situação de repetição que vai indefinidamente. Então, por isso que ela é composta, porque aparece um número que pode ter mais de um algarismo, no caso aqui do meu exemplo só tem um algarismo, mas um número 1, 2, 3 algarismos antes de começar a ver o período, aparecer o período, aquele número que se repete. Então, como é que a gente vai fazer isso? Tem um método que a gente decora, que eu vou mostrar depois. Mas primeiro nós vamos pelo raciocínio, né? Então, olha só, 2,466. O que eu quero achar, qual é a fração que eu vou chamar de x, que na hora que você fizer a conta, acontece isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar ela por esse lado por 10. 2x. O que eu quero fazer é que depois da vírgula fique só esse número que se repete. Então, quando eu multiplico 10x, então como isso aqui é uma igualdade, eu posso, não só posso, como devo, multiplicar do outro lado também. Aí fica 24,666. O que eu vou querer é diminuir essa equação que aparece da primeira. Só que aqui ainda não adianta, porque ficou esse 4. Porque eu quero é sumir com esses números aqui que se repetem. Eu quero que na hora que eu subtrair, sumir esse período aqui. Quando eu subtrair aqui, como tem um 4, não vai sumir. O que eu faço? Aqui eu multipliquei por 10. Vou multiplicar por 10 de novo. Então, fica 100x aqui desse lado. E aqui, né, como eu multipliquei por 10, anda uma vírgula, né? Número decimal, 6666. Estão vendo que aqui eu tenho que 100x é igual a 246 menos 6666666. Então, depois da vírgula, eu tenho exatamente a mesma coisa. Então, quando eu subtrair essa linha aqui dessa segunda, vai sumir a dízima periódica, vai sumir essa repetição aqui. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou fazer isto daqui, este daqui, menos isto daqui. Então, fica 100x menos 10x, 90x. E aqui eu vou subtrair isso aqui. Eu vou até fazer aqui embaixo para vocês verem como some. 246,666 pontinhos menos esse aqui, 24,666 pontinhos. O que acontece na hora que você subtrair, como aqui está tudo igual, aqui vai sumir, só vai ficar o número inteiro, quer dizer, a parte que se repete some. 246 menos 24 dá 222. Então, isto daqui, como eu subtraí 100x menos 10x, 90x, quando eu subtraio esse desse, dá 222. Aí eu tenho uma equação muito fácil, né? Olha aqui, ó. Isso, x, que é o que eu quero achar, olha aqui. Aqui eu quero achar qual é a fração que dá isso aqui. Essa fração é 222 dividido por 90. Então, a técnica é sempre
ficar com duas igualdades, onde aqui depois da vírgula aparece só o período, né? O período que vai se repetindo, que na hora que eu subtrair ele vai sumir. Quando a gente fez na primeira parte da aula a dízima periódica simples, só bastava fazer uma vez porque não tinha esse 4 aqui atrapalhando. Como tem o 4, eu tenho que multiplicar aqui por 10 e depois por 10 de novo. Se tivesse dois algarismos aqui diferentes que não se repetem, eu ia ter que multiplicar de novo até que fique só aparecendo esse 6, 6, 6, 6, 6 aqui. Na hora que isso acontecer, você diminui uma da outra, você vai chegar nessa situação, vai sumir, tá? E aí você tem a fração. Isso é um modo raciocinando, que eu gosto muito. Mas quando eu era garota e estava no colégio, o que ensino é o método decoreba que a gente vai fazer agora. Você pode fazer qualquer um dos dois. Olha só. Esse x é uma fração onde aqui em cima, tá aqui o número, aparece direto. Você vê 2, 4, 6, até aqui vai se repetir. Então, 2, 4, 6 são os números diferentes, os algarismos diferentes que aparecem. 2, 4, 6. Depois, você tem que diminuir aquele número formado antes de começar a repetir. 24. Então, esse vai ser o numerador da sua fração, né? A sua fração geratriz, quer dizer, aquela fração que vai dar essa dízima periódica. E embaixo, quantos 9 tiverem o período, o número de algarismos do período? No caso aqui, o período é 6, 6, 6, só tem um algarismo. Mas podia ser 65, 65, aí teria que ter 2 9. Mas como é só 6, 6, 6, só tem um algarismo se repetindo, é 9. E quantos zeros forem os algarismos aqui diferentes que não se repetem depois da vírgula? Não antes da vírgula, depois da vírgula. Só o 4. Se fosse 45 antes de começar o 6, seriam 2 zeros, mas como é só o 4, é 0. Essa equação aqui dá exatamente 222 sobre 90. Então, você tem que decorar todo o número que aparece até o primeiro número do período, que se repete, 246, menos todos os números antes de aparecer o período, 24. Depois o 9, número de algarismos que tem o período. O 0, número de algarismos que estão ali diferentes, que não se repetem. Eu tinha uma dificuldade enorme de decorar isso. Mas tinha que decorar, senão eu errava na prova. Mais tarde eu aprendi a fazer assim. Prefiro fazer assim, mas você pode escolher o método que você quiser. Inclusive, pode fazer os dois para ver se está acertando. Olha aqui, ó. Ok? Isso aqui é raciocínio, não precisa decorar. Isso aqui precisa decorar. Pode usar os dois, a sua escolha, tá? Vamos fazer mais um? Então, aqui, 0,35555. Vamos lá, fazendo primeiro o método do raciocínio. O x é aquela fração que eu quero achar, que na hora que eu for fazer... Quando você divide 222 por 90, aparece isso aqui. É isso que é a fração geratriz, né? Então, o x é o 0,3555, tá? Pelo raciocínio. Eu quero que depois da vírgula apareça só 5555. Então, primeiro vamos multiplicar dos dois lados por 10. 10, por quê por 10? Porque 10 é multiplicação fácil, né? Você vai andando com a vírgula. Então, 10x é igual a 3,555. Se eu diminuir esse aqui desse aqui, vai sumir o que está por trás da vírgula? Que eu quero que suma, né? Tudo que está atrás da vírgula, na hora que eu subtrair, tem que sumir. Não, porque tem aqui tem 5, 5, 5, e aqui ainda tem 3. Então, multiplica por 10 mais uma vez. 100x, 10 vezes 10, 100x é igual a 35,555. Olha só, aqui eu tenho vírgula 555, aqui eu tenho vírgula 555. Então, quando eu subtrair isso disso, vai sumir o que está atrás da vírgula. Então, 100x menos 10x, 90x. Sempre lembrando que eu quero calcular o x, tá? E 90x é igual, quando eu diminuir isso daqui, isto daqui corta com isso aqui, 35 menos 3 vai dar 32.
Então, a fração geratriz, aquela fração que, se você fizer a conta, 32 dividido por 90 dá essa dízima periódica composta, porque aparece esse 3 aqui na frente, é essa aqui. Pelo método do decoreba. Como é que eu disse que era mesmo? É chato decorar, não é fácil não. Vamos lá. Aqui em cima aparece o número, né? Todos os números até o primeiro que começa a repetir. Inclusive ele. 0,35. Só que 0,35 é 35. Então aqui em cima 35. Depois diminui aquele número diferente que não está repetindo aqui atrás. 3. Depois, quantos 9 forem os algarismos que se repetem? Só tem os 5. 9. Quantos zeros forem os números diferentes que não repetem? 0. Isso aqui, se fizer a conta, dá, obviamente, 32 sobre 90. Acertamos. Pode fazer assim, pode fazer assim, tá? Então, aprendemos tudo sobre dízima periódica, né? O que é a dízima periódica? É aquela fração que, quando você faz a conta, o numerador menos o denominador, né? Fica sempre, não chegamos a uma conta exata, mas fica sempre se repetindo e vai para o infinito. E aprendemos como, a partir de uma dízima periódica, seja composta ou seja uma dízima periódica simples, quer dizer, não tem o número que se repete, a gente descobre qual é a fração geratriz, quer dizer, a fração que gerou aquela dízima periódica. Muito fácil, espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.